Oi, gente, tudo bem? Olha só, a gente agora vai começar a falar de progressões geométricas, beleza? Então a gente falou de progressão aritmética, agora geométrica. Então tem uma diferença aí entre as duas, uma diferença aparentemente pequena, mas que vai ter consequências bem interessantes, né? As progressões geométricas elas se comportam de uma forma bem interessante, bem particular, muito diferente das progressões aritméticas. Então, lá nas progressões aritméticas a gente tinha uma adição, né? Então a gente ia somando uma mesma coisa. É isso que a gente ia somando, a gente chama aí de razão, né? Então, como a gente ia somando, né? Para descobrir quem é essa razão, a gente subtraía um termo qualquer da sequência, qualquer desde que não seja o primeiro, claro. Um termo qualquer pelo seu anterior. Então não pode ser o primeiro, porque o primeiro, lógico, não tem o anterior. Então, subtraindo, a gente descobria a razão. Aqui no caso das progressões geométricas, a gente vai multiplicando para obter o próximo. Então, se a gente quer saber a razão, a gente tem que dividir. Então, divide um termo que não seja o primeiro, lógico, pelo seu anterior, né, o seu antecessor, e esse quociente vai ser a razão da PG, desde que a sequência seja uma PG, né? Então, desde que esse quociente seja constante. Então a gente vai chamar ele de razão, né? E a gente vai usar a letra Q, esse Q é de quociente mesmo, né? Então o Q é a razão de uma progressão geométrica. Então vamos ver alguns exemplos aí e a gente já vai ver logo de cara que progressão geométrica tem um comportamento mais complexo do que o comportamentozinho simples lá das progressões aritméticas. Então olha só, tá aí ó, 3, 3, 3 é uma PG constante, né? De razão 1, porque 3 vezes 1 é 3 e assim por diante, né? Essa sequência era uma PA também. Vocês lembram? É uma PA de razão 0. Né? Então, uma sequência constante é tanto uma PA quanto uma PG. Então, se a razão é 1, a PG é constante. Vamos lembrar lá que nas progressões aritméticas, nas PAs, se a razão era 0, a PA era constante. Menor que 0, ela era decrescente, maior que 0, crescente. Aqui a coisa já muda um pouquinho de figura. Então, olha só. Agora eu vou colocar uma razão maior do que 1. Vejam que o número aqui, o número chave, não é o 0, é o 1. Porque lá a gente estava falando de adição. Aqui a gente está falando de multiplicação. Então, olha só. Se a razão é 2, o que vai acontecer? Se eu tiver lá o primeiro termo 3, 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, a gente tem aí uma PG crescente. Ah, então se a razão é maior que 1, a PG é crescente? Nem sempre, nem sempre. Olha só, uma PG de razão 2 que é decrescente. E por que ela é decrescente? Porque o primeiro termo é negativo. Na verdade, todos os termos aí serão negativos, lógico. Então, menos 3, menos 6, menos 12. Então, vejam, se a razão é maior que 1, aí a PG vai ser crescente ou decrescente? Depende do primeiro termo. Né? Se o primeiro termo é positivo, ela é crescente. Se ele é negativo, ela é decrescente. E se a razão não for maior que 1, se ela for menor que 1. Então, por exemplo, 1/3. Então, notem aí que a razão é menor que 1, mas é um número positivo, né? A gente está aí entre 0 e 1. Eu estou falando entre 0 e 1 porque se a razão é negativa, aí a coisa muda um pouquinho de figura. Então, olha só, a razão é 1/3. Se a gente começar com um número positivo, ela vai decrescendo. 12, 1/3 de 12 é 4, 1/3 de 4 é 4/3, 1/3 de 4/3 é 4/9. Então, está aí uma PG decrescente, tá ok? Pronto. Vamos para outro exemplo. O mesmo 1/4, só que agora o primeiro termo é negativo. Olha aí, a razão está entre 0 e 1, mas a PG é crescente, menos 20. 1/4 de menos 20 é menos 5. Olha aí, está crescendo.
Tá ok? Beleza. Agora um caso de razão negativa. O que vai acontecer se a razão é negativa? Independente do primeiro termo ser positivo ou negativo, o que vai acontecer? Se a gente multiplicar por um número negativo, o resultado, o que vai dar? Vai dar um sinal contrário do primeiro número que você multiplicou lá. Então, 1 por menos 2 dá menos 2. Aí, menos 2 vezes menos 2 dá 4. Vejam, positivo, negativo, negativo. Se começar com negativo, negativo, positivo e assim por diante. Ok? Então, se a razão é menor que é um número negativo, né, menor que zero, a gente tem uma PG alternante. Ela não é nem crescente, nem decrescente. Bom, vamos dar uma olhadinha mais algumas PGs aí. Agora vamos tentar descobrir a razão. Qual é a razão dessa PG? É fácil, né? De menos 2 para menos 6 foi multiplicado por quanto? Foi multiplicado por 3. Então, para achar a razão, é só fazer menos 6 dividido por menos 2. Ou, se você quiser, menos 18 dividido por menos 6. Tudo isso vai dar 3. A razão é 3. E essa daqui, de menos 12 para menos 5, foi multiplicado por quanto? Ou, de menos 5 para menos 25 sobre 12, foi multiplicado por quanto? De menos 5 para menos 25 sobre 12, acho que dá para ver, né? Foi multiplicado por 5 dozeavos, né? E o 12 também, né? Se multiplicar o menos 12 por 5 dozeavos, também dá 5, né? Então, a razão é menos 5, de maneira mais prática, né? Menos 5 dividido por menos 12. Um número dividido pelo antecessor, menos 5 por menos 12, 5 sobre 12. Essa é a razão. Então, vejam que a primeira PG ela é decrescente, ó, a razão é maior que 1, primeiro termo negativo. A segunda, ó, a razão está entre 0 e 1, que é o 5, 12, e começa com um número negativo, olha aí, ó, PG crescente, tá ok? PG crescente. E essa daí? 9, 10. Olha, 9 depois 10. Parece até uma PA, né? 9, 10, 11, mas não é. É uma PG. Olha lá, 9, 10, 100 nonos, 1081 avos. Por quanto que foi multiplicado 9 para dar 10? 10 nonos, né? Basta dividir 10 por 9. Ó. 10 dividido por 9, 10 nonos. Acabou. Né? Olha lá, 10 vezes 10 nonos, 100 nonos. 100 nonos, isso. E aí multiplicando por 10 em cima e 9 embaixo, olha lá, 10 é 100 vezes 10 mil, 9 vezes 9 é 81. Então tá aí, a razão é 10 nonos, tá ok? Beleza. Bom, vamos tentar generalizar umas coisas aqui, como a gente fez lá com o PA. Então, se eu tenho uma PG A1, A2, A3, tem um AN lá, um termo geral, o que a gente sabe aí de relação entre os termos, pensando na razão? Ó, o que é o A2? É o A1 vezes Q, né? Você pega o A1, multiplica pela razão, você tem o A2, né? Você vai multiplicando. Quem é o A3? É o A2 vezes Q. Mas quem é o A2? É o A1 vezes Q. Então, o A3 é o A1 vezes Q vezes Q, A1 vezes Q quadrado. Vejam que isso parece com a PA, né? Então, quem é o A3? É o A1 mais 2R. Lá é mais 2R. Aqui é vezes Q ao quadrado, porque é vezes Q vezes Q. Né? Então, quem é o A4, seguindo esse raciocínio? É o A1 vezes Q ao cubo. Ou seja, para chegar do A1 no A4, a gente dá 3 saltos. Esses 3 saltos aqui é Q ao cubo, né? Porque vai multiplicando por Q. Bom, e aí a gente estabelece uma fórmula do termo geral, como a gente fez lá em PA. Quem é o AN, um termo qualquer lá da PG? É o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Quer dizer, quantos saltos tem de 1 até N? N menos 1. Ou, de forma mais geral ainda, eu quero saber o AN, mas eu tenho um AM, um outro cara lá da PG. Então, AM vezes Q elevado a N menos M, que é a quantidade de saltos de M até N, tá ok? Então, por exemplo, quem é o A19 em relação ao A4? É o A4 vezes Q elevado a 19 menos 4, é a quantidade de saltos do 4 até o 19, que é 15. Então, o A19 é o A14 vezes Q elevado
a 15. Bom, vamos dar uma olhada nos exemplos. Esses exemplos estão no nosso livro, são os mesmos lá, tá? Eu acho que nesse primeiro eu dei uma mudada aqui. Não, não mudei. Eu ia mudar o primeiro, mas eu acabei não mudando. Então tá igualzinho, era só esse primeiro que eu ia mudar. Então tá igualzinho, são os mesmos exemplos do livro. Então vamos lá, ó. Determine a razão da PG de 5 termos, tais que o A1 mais A4 é 505 e o A2 mais A5 é 2.525. Bom, tem A1, A4, A2, A5, então vamos reduzir tudo a 1 e Q, que é a razão. E a gente sabe fazer isso, né? A gente já fez isso lá com o PA, né? Então a gente reduz qualquer termo a A1 e a razão. Aqui A1 e Q, né? Então A1 mais A4 é 505. Quem é o A4? A1 vezes Q ao cubo. Então, colocando aí o A1 em evidência, A1 vezes 1 mais Q ao cubo é 505. Vou fazer o mesmo com A2 mais A5. Tá? O A2 é 1 vezes Q. O A5 é 1 vezes Q a quarta. Olha aí, dá para colocar em evidência o A1 vezes Q. E aí vai ficar lá 1 mais Q ao cubo no parênteses também. Beleza. Bom, o que dá para a gente fazer aí? Eu quero descobrir a razão, né? Ok, eu tenho 1 mais Q ao cubo e 1 mais Q ao cubo. Quanto é 1 mais Q ao cubo? Aí do lado esquerdo é 505 sobre A1. E do lado direito é 2.525 sobre A1 vezes Q. Essas duas coisas são iguais a 1 mais Q ao cubo. Então elas são iguais. 501 sobre A1 é igual a 2.525 sobre A1 vezes Q. Se a gente cortar o A1 aí dos dois lados, olha o que acontece. Troca o Q e o 505 de lugar, né? Aquela multiplicação em cruz, né? Então, Q é 2.525 sobre 505. Tá aí. O Q é 5. A razão dessa PG é 5. Vamos lá. Exemplo número 2. Encontre os 6 primeiros termos da PG crescente, tal que o A3 é 8 e o A5 é 32. Muito fácil, né, gente? Dá 2 termos da PG, se deu 2 termos da PG, a gente sabe a razão, né? Então, quem é o A5 em relação ao A3? É o A3 vezes Q elevado a 2, lembra? De 3 para 5, 2 saltinhos. Então, o A5 eu tenho, o A3 eu tenho, trocou ali, o Q2, o Q quadrado vai dar 4. Então, o Q ou ele é 2 ou ele é menos 2. Mas ele é 2, porque diz lá no enunciado que a PG é crescente. A PG só pode ser crescente se a razão for positiva, porque se ela for negativa, aí a PG é alternante, né? Não vai ser crescente. Então tá aí, ó. A razão é 2, a PG tem 6 termos para a gente encontrar, os 6 primeiros termos para encontrar, o A3 é 8, o A5 é 32, a razão é 2, então 8 vezes 2 dá o próximo, que é 32, 16, né? Aí 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, e se a gente quiser ir para a esquerda, vai dividindo por 2, 8 dividido por 2 é 4 e dividido por 2 é 2. Está aí os 6 termos, os 6 primeiros termos dessa PG, tá ok? Vamos lá para o exemplo 3. Qual é o 8º termo dessa PG? Um exemplo bem facinho, bem básico, para a gente começar a pôr a mão aí nas progressões geométricas. Né? Esse é muito fácil. Qual é o 8º termo? Bom, tem o primeiro? Tem. Tem a razão? Tem. A razão é 12 dividido por 3, né? 4. Né? Então, se eu tenho o primeiro termo, tenho a razão, eu tenho o 8º. O A8 é A1 vezes Q elevado a 7. Né? O A1 é 3, a razão é 4, 4 elevado a 7, multiplicou isso aí, dá 49.152, questão tranquilíssima, né? Essa jamais vai cair no vestibular. Então vamos lá. Exemplo 4. Determine o número de termos da PG. Olha lá, parece com aquela de PA, determina o número de termos. Usa a fórmula do termo geral, né? A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1, que aí a gente tem tudo e acha o n, né? A gente tem o AN, que é 1/9, a gente tem o A1, que é 81, a gente tem a razão, que é 1/3, né? Por que a razão é 1/3? Veja, está dividindo por 3. Né? Então, você pegar lá 27 sobre 81, vai dar 1/3. Então, pronto, é só resolver isso aí. Ó. Vamos pôr o 81 ali do ladinho do 9. 1 sobre 9 vezes 81 igual a 1/3 elevado a n menos 1.
9 é 3 ao quadrado, 81 é 3 à quarta, isso dá 3 à sexta, né? E do outro lado é 1 sobre 3 elevado a n menos 1. Então, o n menos 1 é igual a 6, olha lá. 1 sobre 3 elevado a 6, 1 sobre 3 elevado a n menos 1. O n menos 1 é 6, o n é 7. Tá joia? Vamos lá, exemplo 5. Olha lá, interpole três meios geométricos. Agora não é aritméticos, é geométricos. Lembra disso? Então, a gente tem que fazer uma PG aí agora com 5 termos, porque para interpolar 3, né, a gente já tem o primeiro termo e o último. O primeiro, então, é o A1, e esse último é o A5, porque a gente vai colocar 3 no meio deles, né? Então, vamos lá. Bom, o que é o A5 em relação ao A1? É A1 vezes Q é a quarta. O A5 é 625, o A1 é 1, Q é a quarta, 625. Quem é o quê? Raiz quarta de 625, mais ou menos a raiz quarta, mais ou menos 5. Pronto. Se o Q for menos 5, aí a PG vai ser 1 vezes menos 5, menos 5, vezes menos 5, 25, e assim por diante. Tá aí a PG, uma PG alternante, né? E se o Q for 5, melhor ainda, 1 vezes 5, vezes 5, 5, vezes 5, 25, vezes 5, 125, e vezes 5, 625. Beleza? Então, gente, 5 exemplos aí do livro, só para a gente começar progressões geométricas, tá? Essa é a primeira parte. Tá? Eu não coloquei aqui a soma dos termos de uma PG, tá? Então é só a primeira parte, a gente manipular um pouquinho aí as PGs, aprender como é que acha um termo, aprender a manipular um pouco as mesmas coisas que a gente viu lá com PA, só que com essa cara diferente, né? Em vez de adição, a gente tem multiplicação, em vez da multiplicação que a gente tinha lá, a gente tem potenciação. Então, para a gente ir se acostumando aí um pouquinho, beleza? Eu vou gravar outra aula para vocês sobre soma dos termos da PG, tá joia? Avisa os colegas, gente, para todo mundo assistir esse vídeo, tá? Todo mundo tem que assistir antes da nossa próxima aula, tá bom? Dá uma avisada em todo mundo lá. Valeu? Um abraço.